E aí, galerinha, tudo bom? Tô de volta e a gente continua com 40 dias de propósito. Estamos no 38º dia de propósito. Graça e paz a todo mundo. E nós vamos começar com Marcos 16:15, que diz: Jesus disse aos seus seguidores: vão pelo mundo todo e contem as boas novas a todas as pessoas, né? É Jesus dando uma ordem aí, uma ordem de você contar para todo mundo, você falar para todo mundo sobre a boa nova. Como a gente estava falando no vídeo passado, né, que a gente falou sobre a importância de contar a sua história, contar o seu testemunho. E a gente fez algumas perguntinhas aí de como contar o seu testemunho, como montar o seu testemunho e falar do amor de Deus. Agora Jesus está falando sobre contar a história dele, né? Tá falando sobre ir pelo mundo contando as boas novas da salvação. Contar que ele veio, morreu na cruz e nos salvou. Maravilhoso isso, né? Bem, algumas pessoas têm meio que vergonha de falar do amor de Deus, né? De seguir verdadeiramente o que Cristo manda, ou até mesmo não concordam muito com o que Cristo manda. Eu costumo dizer o seguinte: você acredita na Bíblia? Acredita no que a palavra de Deus está falando para você verdadeiramente? Então leia a Bíblia e siga o que a Bíblia fala para você, o que a palavra de Deus fala. Mas eu não entendo, cada um tem uma interpretação diferente. Não. A Bíblia é única, como nós falamos aqui, né? Quando a gente começou a falar sobre propósito, a gente falou que a palavra de Deus é única, a interpretação da palavra de Deus é única, e para você entender verdadeiramente essa palavra que Deus dá para cada um de nós, é necessário, é fundamental que a gente peça o discernimento do Espírito Santo de Deus para entender a palavra. Então, se você tem dúvidas sobre alguma coisa, peça que o Espírito Santo de Deus te diga o que está escrito verdadeiramente na palavra dele e ele vai te revelar, porque ele não terá ninguém como inocente e ninguém será enganado. E aí, o que acontece? Algumas pessoas têm essas questões, essas dúvidas, esses medos no seu coração, né? E a palavra de Deus diz que você pode ser ou quente ou frio. O morno, ele vai te vomitar. Como assim, Cláudia? Ou você é uma pessoa que está verdadeiramente caminhando o caminho do Senhor, que você faz a vontade do Senhor, que você segue o que Cristo mandou você fazer, ou você não é uma pessoa que segue a vontade de Deus, que segue o que Cristo mandou para sua vida. Não existe meio termo. Ele diz: aquelas pessoas que acham que estão no meio termo, essas pessoas eu vou vomitar, elas vão ficar tão frias quanto as que estavam frias antes. Por exemplo, quando eu me desviei do caminho do Senhor, em nenhum momento eu procurei coisas mundanas. Eu sempre continuei ali do meu jeitinho, na minha vidinha, mas eu não procurava a Deus. Eu não ia à igreja, né? Eu não buscava, e quando ia era para criticar do que o pastor falava e contender. Eu comigo mesma, não eu com o pastor, mas com o que ele dizia, porque eu não acreditava mais naquelas palavras vindas deles, porque eu estava vivendo uma vida de tribulação, uma vida de dificuldade naquele momento. Então, o que acontece? Então, eu me afastei e eu acreditava que assim, eu não estou procurando o inimigo, eu não estou, mas eu sabia que quando você se afasta da presença do Senhor, mesmo que você não esteja procurando o inimigo, você está com ele, porque ou você é de Deus ou você é do diabo, não existe meio termo, né? E é isso que ele está falando quando ele diz: ou você é cristão, ou você é quente, ou você é frio, o morno ele vai te vomitar. Salmos 67:2 fala assim: assim saberemos por onde ele quer que nós andemos, assim todas as nações conhecerão a tua salvação. Né? A gente divulgando, a gente falando a palavra de Deus sem medo, sem vergonha, sem temor, né? Temor a Deus somente. A gente vai saber verdadeiramente, as pessoas vão conhecer verdadeiramente a salvação. Infelizmente, a gente vive, né,
uma vida cristã onde muitas pessoas, não são poucas, elas procuram a Deus para o seu próprio propósito e não para o propósito de Deus. Então são pessoas que estão ali sempre buscando em oração, que vão à igreja, que buscam a presença do Senhor, mas como uma forma de receber alguma coisa para ser abençoado por Deus, né? Como uma moeda de barganha. Eu estou aqui, o Senhor me dará algo, né? E tem um autor que fala, inclusive, sobre o livro Uma Vida com Propósito, que é o Rick, eu não sei se é Warren ou se é Warren, enfim. Ele fala, quando ele está falando sobre uma vida com propósito, ele fala que é a política a fé do eu primeiro, né? A fé do eu primeiro eu. O meu pai costumava dizer, eu já falei isso, ele fala assim, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? É coisa de baiano. Então, assim, como é que as pessoas ficam procurando como é que Deus pode transformar a vida delas numa vida mais confortável? Como é que pode dar para elas mais bens, mais benefícios, mais coisas terrenas? Não entendem verdadeiramente a vida espiritual e não entendem verdadeiramente o caminho do Senhor, porque elas buscam tesouros que que a traça vai consumir, que o ferrugem vai consumir, que enfim, que fica aqui, e não tesouros eternos. É como eu digo, Deus pode te abençoar? Pode. Ele vai te abençoar? Vai. Mas você não tem que procurar a Deus para receber bênçãos terrenas. Você tem que procurar a Deus porque Ele te ama e Ele quer o melhor para sua vida, porque Ele é teu pai, porque você faz parte da família dele, porque Ele pagou um alto preço pela sua vida, para que você tivesse vida e vida em abundância, né? Então, Deus opera no meio da nossa vida por milagres, né? Ele nos dá alegria, nos dá confiança, ele nos dá entusiasmo que contagia. As pessoas costumam dizer para mim, para o Marcelo, sempre quando a gente está fazendo live, a alegria de vocês contagia, gente. Porque não é uma alegria nossa, é uma alegria do Espírito Santo de Deus. A verdade, se for olhar a minha vida, né, conta quem tem... Se eu contar a minha história, vocês choram, né, digamos assim. Então a gente vive em tribulação, em meio à tribulação. É como Zofá em Jó fala para Jó, quando a gente verdadeiramente está buscando a presença do Senhor, mesmo em meio à tribulação, a gente não se desespera, a gente tem paz, tranquilidade, porque a gente tem a certeza, a gente tem a fé de que Deus vai fazer o melhor na nossa vida. E não é fácil, viver essa vida não é fácil. Você passar pela tribulação sorrindo, dando glória a Deus, você tropeçar numa pedra e não vir um palavrão na sua boca, ou não vir Não é fácil. É difícil mesmo. É difícil perder muita coisa e não entender que na verdade você não está perdendo nada, você está ganhando sabedoria, conhecimento, entendimento, eternidade, porque a gente aprendeu a viver essa vida terrena. A gente aprendeu que isso aqui é bom pra gente. Desde pequenininho a gente é criado assim. A gente é criado de que isso aqui é excelente, né? E que a gente precisa conquistar o mundo, né? Mas Deus, na verdade, Ele nos convida a participar de uma atmosfera nova. Lembra que a gente falou no vídeo passado? Uma atmosfera nova, né? Uma atmosfera ampla, multiforme, né? Ele nos convida para participar do seu reino, né? A história que a gente conta é a nossa história. É a nossa história que a gente conta. Mas é Ele que transforma a nossa história. Ele que transforma a nossa vida. Ele que nos faz família dele. Ele que nos leva à eternidade. E não existe nada mais importante do que pensar na eternidade verdadeiramente. Porque nada dura para sempre. Nada. Só a eternidade de Deus. E Deus fala isso muito claro com João lá no Apocalipse, quando ele faz a revelação de tudo que vai acontecer, ele fala claramente que essa terra aqui
não vai existir mais, né? Então, quando Jesus fala assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho, ele está dizendo assim, fale para o pobre, fala para o rico, fala para o pequeno, fala para o grande, fala para todo mundo do amor de Deus. Fala para todo mundo. Não se coloque limites, não se coloque barreiras, não tenha medo de atravessar o mar, não tenha medo de atravessar rios, não tenha medo de ir em tendas, não tenha medo de ir em florestas e de por todo mundo e pregar o evangelho. E isso quer dizer assim, se você tá na fila, igual ontem, acho que foi ontem, a gente tava fazendo uma live e eu tava no supermercado, acho que eu já falei até isso. E eu continuei fazendo a live no supermercado mesmo, falando do amor de Deus. As pessoas passavam por mim, olhavam para mim, achavam isso estranho, mas a palavra do Senhor diz que a palavra não volta vazia. Então, aquelas pessoas que escutaram ali a palavra de Deus, que viram aquele momento, elas puderam ser tocadas pelo Espírito Santo de alguma forma. A palavra não volta vazia. E a gente não pode ter medo, sabe, de falar de Deus no ônibus, de falar de Deus no avião, no trem, falar de Deus na fila do supermercado, falar de Deus na fila do banco, falar de Deus na escola dos nossos filhos. Qualquer oportunidade que vem, a gente tem que falar de Deus. Às vezes as pessoas falam assim, quando eu me tornar missionário, quando Deus me mandar para a África, no dia que eu for para não sei aonde, eu vou falar da palavra de Deus. Mas ele fala, primeiro aqui, depois nas outras cidades, depois nas outras cidades, depois nas outras cidades, até o confim do mundo. Ele não fala assim, comece nos confins do mundo e volte falando do amor de Deus. Não, ele diz, pregue para o seu vizinho, pregue para a sua vizinhança, pregue na sua rua, pregue na sua cidade, pregue no seu estado, pregue no seu país, pregue em outro estado, pregue em outro país, pregue no mundo inteiro. Então começa dentro de casa, começa na sua vizinhança, né? Então não perca essa oportunidade de falar do amor de Deus. E você vê isso acontecendo maravilhosamente, assim, lá no Novo Testamento, as pessoas indo falar do amor de Deus, né? No Antigo também, você vê, iam de cavalo, né? Iam a pé, passavam dias para chegar numa cidade para outra e falavam do amor de Deus. Hoje a gente tem a internet que, né, fala do amor de Deus assim, ó, em segundos, e que a gente pode divulgar para o mundo inteiro. A gente tem vários meios de comunicação que a gente pode falar do amor de Deus, e muitas das vezes a gente prefere ficar falando bobagem, contando a nossa vida na internet, os nossos traumas, os nossos problemas, de uma forma que até nos envergonham. Porque tem até uma música que fala assim, conta o seu problema para Deus, chora para Deus, fala com Deus, né? Vai no seu secreto e fala para Deus. O próprio Jesus fala que uma das coisas que ele abominava nos fariseus é exatamente o fato de buscava a Deus em público, assim, só para mostrar que, eu busco a Deus, eu sou servo do Senhor. E não é isso que ele quer que a gente quebre os obstáculos para falar de Deus. E não para mostrar que nós somos alguma coisa, porque nós não somos nada. Ou que estamos passando por alguma luta ou alguma aflição, e divulgar a nossa vida no mundo inteiro quando a gente não pega o nosso joelho, ajoelha, ora e fala com ele. Então, assim, ficar postando coisas sobre sofrimentos ou resposta a pessoas que te magoaram, te machucaram, às vezes a gente faz, né? Mas ajoelhar no secreto e falar com quem pode resolver o nosso problema, muitas vezes a gente não faz. E ele tá falando assim, pare de postar coisa na internet, pare de bobagens, sabe? De agredir pessoas e fale do amor de Deus. A palavra de Deus diz que ore pela sua nação, ore pelos seus políticos, ore pelas pessoas que lideram o seu país, porque ai da nação, né?
Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Então eu digo, ai da nação cujo Deus não é o Senhor. E é isso que a gente tem que se preocupar, na verdade. Qual é o Deus que a nossa nação serve, que eu sirvo, que você serve, que a gente busca, né, verdadeiramente. E orar por todos eles, orar para que Deus abençoe, que Deus faça a vontade dele, que Deus coloque quem ele quiser. Usar o nosso tempo para divulgar o maior e melhor governador, rei do mundo inteiro, que é Deus, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo sobre as nossas vidas. É Ele quem a gente deve divulgar todos os dias, né? E é muito fácil fazer isso. É como eu te falei, a gente tem um canal aí de internet que é muito fácil você falar do amor de Deus. Existem países onde as pessoas não podem ter a Bíblia. Existem lugares onde as pessoas não podem ouvir da palavra de Deus, que são obrigadas a viver uma cultura, não conhecem o amor de Deus, né? Eu já fui de várias igrejas evangélicas, e tanto tradicional como pentecostal. Eu sou pentecostal, né? Eu sou batista, mas assim, eu já tive em várias igrejas que não são pentecostais, e é interessante a tradicional porque ela fala muito sobre missões e ela fala sobre a janela 1040. Na janela 1040 é onde o povo não pode conhecer, onde é difícil entrar com a palavra de Deus, onde é difícil pregar o evangelho, onde missionários não podem ser missionários, não podem divulgar o amor de Deus ali. E nós temos, assim, a facilidade de falar do amor de Deus numa fila e a gente não fala, a gente não divulga. Temos 30 milhões de Bíblias no nosso acesso e a gente às vezes não lê uma, né? E é isso que Deus está chamando a gente, tá falando assim, olha, vamos aprender sobre a palavra de Deus e vamos falar, ser vaso verdadeiramente. A gente precisa pensar como cristão. A gente precisa pensar como cristão. E como é que a gente pensa como cristão? Primeiro você deixa o raciocínio lógico, egoísta, né, altruísta, para ter um raciocínio diferente. A Bíblia fala assim, irmãos, não pensem como crianças, sejam adultos do seu modo de pensar. Esses primeiros passos para se tornar um cristão, esse é o primeiro passo para se tornar um cristão. Quando você deixa de pensar como criança. Assim, Cláudia, mas isso me confunde muito, a gente já falou sobre isso. A palavra de Deus diz assim, mas das crianças é o reino dos céus, e se vocês querem ser como, se vocês querem herdar o reino dos céus, vocês precisam ser como as crianças. Sim, na adoração, inocente, puro, espontâneo, verdadeiro adorador. A criança, ela é assim. Ela é inocente, ela é pura, ela é verdadeira, ela louva, ela pula, ela grita, ela salta, ela é espontânea. E a gente precisa ser como a criança na adoração a Deus, na busca ao Senhor. Mas quando se fala de maturidade, a gente precisa ser adulto. A gente precisa ter maturidade espiritual. E só se conquista a maturidade espiritual buscando o Espírito Santo de Deus todos os dias, 24 horas do nosso dia. Se você não sabe como chegar a isso, então vá lá e assista a série que fala Mergulhando no Espírito Santo de Deus, aprofundando no Espírito Santo de Deus e mergulhando com o Espírito Santo de Deus. Então busque para você entender como é que você chega a esse ponto de ter um amadurecimento, né, espiritual. A Bíblia fala assim, que aquela palavra, o que ele está citando é aquela palavra que fala assim, quando eu era criança, eu pensava como criança, eu agia como criança, eu vivia como criança, mas agora que sou velho, eu passo a fazer as coisas de adulto, né? Então, maturidade. Busque ao Senhor espontaneamente como uma criança, louve ao Senhor espontaneamente como uma criança, chore na presença do Senhor como uma criança, mas seja maduro como um adulto, buscando a presença do Senhor e falando do amor dele com maturidade. Sabe, Paulo fala uma coisa muito interessante, ele fala sobre a jornada dele de uma maneira magnânima. Ele diz assim,
Eu não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que eles sejam salvos, né? Ele fala assim, quando ele está conversando com o rei, ele disse, o rei pergunta para ele assim, você acha mesmo que você vai me convencer em pouco tempo a me converter ao cristianismo? E ele diz, em pouco tempo ou em muito tempo, o que eu quero, o que eu desejo é que todos aqueles que escutam a palavra através de mim, que sejam como eu, sem essas cadeias, né, sem essas correntes. Ele está dizendo que sejam pessoas que buscam verdadeiramente a presença do Senhor. E é isso que é importante, é o que eu desejo, que as pessoas sejam salvas, né? Mas para isso é importante a gente ter uma busca incessante pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que Deus não nos abandonou aqui na terra sozinho. Quando nós pecamos e fomos destituídos da graça de Deus e que Deus arquitetou esse plano de Jesus Cristo vir à terra e morrer na cruz para nos salvar, e logo em seguida ele deixar o Espírito Santo de Deus, ele deixou exatamente porque o Espírito Santo de Deus é que convence, sabe? Nós falamos do amor de Deus, mas o Espírito Santo convence e converte. Então, o nosso papel é falar sobre Jesus. O nosso papel é divulgar a palavra de Deus. Convencer e converter, quem faz é Deus, é o Espírito Santo de Deus. Aí a gente deve orar. O J. Silva, um amigo do meu pai, ele falava do amor de Deus para o meu pai, ele pregava para o meu pai, e todas as vezes ele convidava meu pai para ir para a igreja e meu pai não ia. E aí quando meu pai uma vez estava em casa e ele ligou, e meu pai disse que não ia, porque estava muito ocupado. Mentira, estava assistindo televisão. E o J. Silva ajoelhou e começou a orar e falar com Deus, olha, Senhor, eu desisto, porque eu não aguento mais, sabe? É difícil demais, ele mente, ele não quer vir pra tua igreja, ele é uma pessoa que... muito difícil. E aí Deus falou pra ele assim, olha pra trás, J. Silva. E meu pai conta que ele sentiu no coração um desejo muito grande de ir pra igreja naquele dia. Tanto que ele nem trocou de roupa, ele tava com uma roupa bem surrada, uma calça feia, uma blusa, enfim. E aí ele foi pra igreja do jeito que ele tava. E quando ele chegou na igreja, que aí Deus falou com o J. Silva, olha pra trás. E aí meu pai tava entrando na igreja, e aí Deus, o Espírito Santo de Deus falou no coração do J. Silva, você desistiu, mas eu não desisti. Então, assim, falar é o nosso papel, mas convencer e converter é papel do Espírito Santo de Deus. E quem convenceu e converteu o meu pai foi o Espírito Santo de Deus, mas muitas pessoas falaram, muitas como o J. Silva, como Helenice, entre outras. E é importante a gente entender isso, que o nosso papel é falar do amor de Deus, deixe Deus agir na vida. Só fale e ore. A gente precisa entender que raciocinar de uma forma mais restrita e raciocinar de forma global, né? Deixar de raciocinar de uma forma restrita e pensar de uma forma mais global. E a gente fala sobre isso em empresas também, né? Parar de pensar pequeno e pensar no todo. Parar de pensar no problema e pensar sempre na solução. O nosso problema é que muitas das vezes a gente pensa muito pequeno, a gente pensa no problema, a gente não pensa em solução, a gente não pensa de forma global, a gente não pensa grande, né? A gente não sonha grande, a gente sonha muito pequeno às vezes. E esse é o nosso maior problema. E Deus está nos chamando para pensar grande, para mudar o nosso jeito de pensar, né? Porque Ele é global. Deus é do mundo inteiro, para o mundo inteiro, né? Ele sempre se preocupa com o mundo. Ele ama todo mundo. Ele não ama só a mim, a você, ele ama todo mundo. Ele gostaria que o mundo inteiro viesse para ele. E ele fica muito triste em saber que, infelizmente, nem todos irão, né? A Bíblia fala assim, de um só homem ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. E fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez até encontrá-lo, né?
Então, assim, Deus fez o homem, ele construiu, né? Ele desenhou, ele montou, ele moldou, ele fez cada detalhe do homem. E desse homem, dessa mulher, ele fez outros homens e outras mulheres vieram deles com várias raças, tribos e nações. E o desejo dele é que esse povo se dividisse na terra e multiplicasse, né? Tanto que ele fala isso na Torre de Babel. Ele muda as línguas para que as pessoas possam se separar ali e multiplicassem e vivessem com ele, sabe? Mas infelizmente nós pecamos contra Deus e aí agora vamos nos encontrar com ele lá no paraíso, que também é maravilhoso, né? É muito bom encontrar com Deus, muito bom mesmo. Mas ele não pensa assim, vou pensar na Cláudia, eu amo a Cláudia, eu vou cuidar da Cláudia e eu não consigo amar outra pessoa, não. Ele ama todo mundo. Ele não ama o pecado, sabe? Deus não ama o pecado, ele não ama as coisas de errado que eu faço, os medos que eu tenho, as angústias que tocam meu coração, as minhas chateações, raivas, birras, meus enganos, meus ciúmes, minhas incredulidades, meus desafetos, minha falta de perdão. Ele não ama meu pecado, mas a mim ele ama. A mim ele ama muito, 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 muito mesmo. De todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito dele, ele me ama. É muito bom pensar no amor de Deus. Por isso eu dou esse tempo de pausa. Você imagina uma pessoa que não precisa de você. Não precisa de você. E mesmo assim ele te ama. Ele quer você por perto. Sabe, Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é alfa, ômega, princípio, fim. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, médico dos médicos. E mesmo assim, ele me ama. Paulo fala assim, a mesma boa nova que chegou até você está saindo pelo mundo todo, né? É uma boa nova que transforma vidas em todas as partes, tal como transformou você. Então, a melhor forma da gente divulgar a palavra de Deus é entender que ele não ama só você. Ele não ama só você. Ele ama a todos. Sabe, as pessoas podem até recusar o nosso amor, podem até rejeitar a nossa palavra, mas não tem defesa contra as nossas orações. Então ore, 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 ore por todas as pessoas que você conhece, as que você não conhece. Olha, se você pedir, a palavra de Deus diz assim, pedir, dá-se-vos-á, todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, achará. A palavra de Deus também fala assim, pedis e não recebeis porque pedis mal, pedis para o seu próprio deleite. Então, para de pensar um pouquinho no seu umbigo e começa a olhar para o outro e pedir por ele, sabe? A palavra de Deus diz que amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, assim, isso resume os 10 mandamentos. Se eu amo meu próximo, eu oro por ele, eu penso nele. Eu não penso só em mim, só no meu umbigo, só em quem eu sou, só no que eu quero fazer. A Bíblia fala que nós devemos orar, né? Testemunhar, ter coragem de falar. A Bíblia fala assim que Deus chegou perto de Paulo e disse para ele, tenha coragem. Quero que você conte sua história lá no Egito. Lá em Roma, desculpa. Eu quero que você conte sua história lá em Roma. Então, tenha coragem para falar, né? Espalhe essa mensagem. Procurem por pessoas que possam divulgar a palavra como você. Faça discípulos, né? Paulo fez discípulos, Barnabé fez discípulos. Você não vê nenhum deles andando sozinho. Então, seja missionário dentro da sua própria casa. Divulgue o amor de Deus. Paulo fala assim,
vocês nos ajudam com as suas orações, né? Então, se você verdadeiramente quer ajudar alguém, ore por ela. Então é importante isso. Veja o noticiário, sabe? Não seja uma pessoa aleatória. Você vê Paulo, ele é alienada. Paulo, ele era uma pessoa que conhecia a lei, que conhecia tudo. Ele não era alienado, sabe? Tem muito cristão aí alienado, que não conhece nada, que não sabe o que está acontecendo, infelizmente. Então, assim, escute o noticiário, sabe? Procure ler mais, ver mais notícias, para que você possa orar pelas pessoas também. Ore pelas pessoas que passam por esses problemas. Ore por pessoas que sentem fome, sede. Eu não posso ajudar financeiramente. Ore por elas. Ore por essas pessoas da Etiópia. Ore por essas pessoas da África. Ore por essas pessoas da Amazônia, da Mata Atlântica. Ore por pessoas que... Ore pelas suas florestas. Ore pelo seu país. Ore incessantemente, né? A palavra de Deus diz: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então ele está falando assim, que a gente tem que buscar as pessoas da nossa própria cultura, buscar pessoas de outras culturas, de outras raças, tribos e nações, para falar do amor. Isso é ser cristão, isso é verdadeiramente seguir a Cristo. Você não vê Cristo parado. Você vê Cristo saindo pelo mundo afora falando do amor de Deus, né? E isso é importante. A gente precisa ser missionário. E não é ser missionário só indo para o exterior, é como eu disse. Seja missionário na fila do banco. Seja missionário na fila do fast food, né? Seja missionário. Então, pare de ter pensamentos imediatistas, tenha pensamentos com perspectivas eternas, sabe? É aquilo que Paulo fala assim, ele diz: não interessa quanto tempo vai demorar, o que interessa é que eu desejo que todos vocês busquem verdadeiramente o amor de Deus e sejam transformados por Ele. Demore quanto tempo for, quero que vocês sejam como eu, só que sem essas amarras. Então, assim, pare de ser imediatista, de achar que tudo vai acontecer agora, que as pessoas vão aceitar Jesus agora, né? Paulo fala: fixando os olhos não naquilo que vê, mas no que não vê, pois o que você vê é transitório, mas o que você não vê é eterno. Então ele tá falando assim, não pense nas coisas que você... nas conquistas terrenas que você pode ter. Pense nas conquistas eternas que você pode ter, porque as conquistas terrenas, elas são transitórias, elas vão acabar aqui. Espirituais, as conquistas elas são para sempre, né? São eternas. Jesus fala assim: todo aquele que se deixa desviar do trabalho que eu planejo para ele não está apto para o reino de Deus. E Paulo, ele fala assim: das coisas deste mundo, como se não estivessem ocupados com elas, pois este mundo, como está agora, não vai durar muito tempo. Ele está falando, pare de pensar nas coisas desse mundo como se se ocupando com elas, porque o mundo não vai durar para sempre, né? O mundo não vai durar para sempre. Então, assim, o que você está permitindo que fique na frente do que Deus, do que Jesus Cristo pediu para você? De ir pregar, o que tá na frente, o que você tá colocando na frente disso, sabe? O que te impede de ser um verdadeiro cristão, de falar do amor de Deus para as pessoas? O que tá te impedindo disso? O que tá te afastando do objetivo que Deus traçou para você? Jesus fala assim,
Acumulem para vocês tesouros nos céus. Como podemos fazer? Como é que você pode acumular tesouro no céu? Ele não fala para acumular tesouro na terra, ele fala acumule tesouro no céu, né? E ele fala assim: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebem nas moradas eternas. Jesus não quis dizer que você deve comprar amigos com dinheiro, mas que você deve usar o dinheiro que Deus lhe deu para levar pessoas a Cristo, né? Com ações. Você vê Barnabé vendeu tudo que ele tinha, né? A casa que ele tinha, tudo que ele tinha, e depositou lá para ajudar os cristãos a falar do amor de Deus, né? E isso foi fantástico. Deus quer que nós confiemos verdadeiramente nele, que a gente esteja com a vida verdadeiramente no altar. Peraí, você tá me mandando vender tudo que eu tenho? Não, não tô te mandando fazer nada. Tô dizendo que Barnabé foi orientado por Deus a fazer isso e ele fez. E Deus trabalhou na vida de Barnabé de uma maneira fantástica. A gente não pode estar com o nosso coração no tesouro terreno. Nosso coração tem que estar no tesouro eterno, na palavra de Deus. Isso que é importante. Você não vai poder levar esse tesouro para o céu. Não vai. Vai fazer o que com ele se você vai viver uma vida eterna? Os faraós, eles se colocavam em tumbas junto com tesouro, junto com tudo. Até saqueados foram. Mas não levaram tesouro para o céu, né? Se é que foram para o céu. Então a Bíblia fala assim: fazendo isso, eles estarão acumulando um tesouro real para si mesmo no céu, né? Quando você você entende que o que Deus quer de você é falar da palavra de Deus, você pregar o evangelho, aí sim você acumula um tesouro real lá no céu. E esse é o único investimento seguro que você pode ter. Pare de dar desculpas, sabe? A gente dá muita desculpa. Desculpa verdadeira, mas a gente dá muita desculpa. A gente precisa pensar em maneiras criativas de cumprir o propósito de Deus. Olha, a gente precisa... Existem muitas maneiras de falar do amor de Deus. Eu tenho tido muita dificuldade de trabalhar com criança agora. Eu tenho muita dificuldade de ficar perto de uma criança agora, pelo que aconteceu comigo. Então eu tenho muita dificuldade. Então eu vou parar de divulgar o amor de Deus? Não, eu sei que Deus vai me curar. Eu tenho certeza. Quando, como, em que momento ele vai me curar, eu não sei. Mas ele vai me curar. Mas eu não vou parar de divulgar a palavra dele. Então eu vou divulgar para você. Eu vou divulgar para as pessoas que eu conheço, as que eu não conheço, aquelas que eu quero conhecer um dia. Todas, eu quero conhecer todas um dia. E eu vou divulgar. Eu não vou parar. Eu não vou parar. A estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio à luta, eu não estou só, te sinto aqui. E é isso que Deus quer da gente, sabe? Que a gente não pare, que a gente continue. Que a gente vá falando do amor de Deus. Não que você não esteja passando por dor. Não que as suas desculpas sejam mentiras, sabe? Mas são desculpas do mesmo jeito. Verdadeiras ou não. Existem sempre outras formas de se trabalhar. Às vezes fala assim, eu não falo uma outra língua. Mas seu vizinho fala português também. Eu não tenho nada para dar. Você sabe orar? Já tá oferecendo muita coisa. Eu estou velho demais. Sério? Sério que isso é uma desculpa pra você estar velho demais? Ou, eu tô jovem demais. Você vai fazer igual Salomão fala, vai deixar só para servir a Deus na sua velhice e depois você vai dizer que tá velho demais e aí não vai servir a Deus? E para quem tá velho demais, tá velho para pregar o evangelho, mas não tá velho para muita coisa, né? Quando você vai lá
na sua hidroginástica, na sua fisioterapia, no seu médico, na fila do pão, seu vizinho que você conversa do lado, você não pode falar do amor de Deus para ele só porque você está velho demais? Abraão também estava muito velho. Ele continua pregando o evangelho. Então, assim, pare de dar desculpas. Pare de dar desculpa. Pare de dar desculpas. Não tem desculpa, sabe? Moisés era gago, eu já falei isso. Moisés era gago. Sara era estéril. Esté, ela não era, ela era judia num lugar onde o povo dela era atacado. Samuel começou muito novo, ele era pequenininho quando ele começou a ouvir a palavra de Deus. E Jesus estava no templo com 12 anos de idade discutindo com doutores da lei. Sério? Né? Paulo tinha um espinho na carne. Não acredito que você vai ficar dando desculpa verdadeira, sabe? Sai dessa desculpa verdadeira e vamos seguir o caminho do Senhor, porque isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Quando Deus te chamou, Ele te chamou para cumprir os 5 propósitos. Lembra dos 5 propósitos de Deus? Lembra? Adorar, ter comunhão, crescer igual a Cristo, servir e sair em missão. Então Deus não quer usar apenas algumas pessoas, Ele quer usar o mundo inteiro, Ele quer usar você, Ele quer usar a mim, Ele quer usar... Mas se a gente não se permitir, Ele vai usar a burra de Balaão, mas vai usar alguém. Não deixa Ele usar a burra de Balaão porque você não quer ser usado, não, meu irmão. Que vergonha para Balaão. Que vergonha para Balaão. Permitir que a mula fosse usada, a burra fosse usada, porque ele não quis ser usado por Deus. Muita vergonha para ele. Passe por essa vergonha, não. Deixe Deus te usar. Os planos de Deus para a sua vida, eles são maiores e melhores do que seu plano. Sabe? Viva pelo amor de Deus. Permita que Ele haja na sua vida. Permita que Ele transborde na sua vida, tá? Se você tem a tendência de falar não vou fazer. Não, tem irmão que é assim, o horário do culto mudou, não vou. O culto é das senhoras, não vou. O culto dos homens, não vou. O culto das crianças, não vou. Vamos evangelizar, não vou. Vamos cantar um hino, não vou. Esse hino hino do cantor cristão, eu não gosto. Louvor de 2020 eu não gosto. Não gosto de nada. Vai servir a Deus, pelo amor de Deus, né? Tem misericórdia. Mas tem gente que é assim. Olha, Deus não falou ir de por todo mundo pro pastor, Ele disse ir de por todo mundo para você. Então Ele tá dizendo assim, se o culto mudar de horário, vá. Se o culto for das mulheres, vá, para interceder por elas, dirigido pelas mulheres. Se o culto for para os homens, dirigido pelos homens, vá, para interceder pelos homens. Se o culto for dirigido pelas crianças, vá, interceda pelas crianças. O evangelismo você não consegue caminhar, você está muito velho, você tem problema na articulação, você tem problema nisso, tem problema... Fica na igreja orando por quem está indo, já que você tem problema. Ora quando eles estiverem saindo, ora enquanto eles estão no caminho e ora com eles quando eles voltarem. Intercede, já que você não pode andar, né? Porque tá muito velho para andar. Mas faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Para de dar desculpa. A gente dá muita desculpa. Porque eu trabalho. Não tem outro horário? Não tem outro dia? Não tem um momento? Não tem internet? Não tem um amigo do trabalho? Sabe? Jesus disse, se você insistir em salvar a sua própria vida, você perdê-la-á. Somente aqueles que se põem
de lado a sua própria vida por amor a Ele, né, por amor da boa nova, é que serão realmente, que serão realmente saberão realmente o que significa viver. Então, assim, aqueles que tentam salvar a sua vida vão perder, mas aqueles que por amor a Deus perdem a sua vida vão viver para sempre. Então, assim, para de ficar tentando mentir para você mesmo. E fala do amor de Deus, fala como Ele te curou, como Ele te salvou. Transborda na vida de outras pessoas, né? Assim saberemos por onde Ele quer que nós andemos. Assim todas as nações conhecerão a sua salvação. Salmos 67, 2. E a pergunta de hoje é: que providência posso tomar a fim de me preparar para experimentar uma missão de curta duração no ano que vem? Olha só, o que eu posso fazer? Não vou dizer no ano que vem, não. Vou dizer nesse ano mesmo, de pandemia. O que você pode fazer para divulgar a palavra de Deus, para mudar, para ser um missionário? Um missionário, o que você pode fazer de diferente? E você sabe o que você pode fazer de diferente. Prega na padaria, prega na rua, prega na sua caminhada, prega na internet, prega em algum lugar, mas prega. Eu vou te dizer, põe em prática. Porque saber todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Põe em prática, porque Deus está esperando isso. E nós vamos falar sobre equilibrar a sua vida no 39º dia. Amanhã, faltam 2 dias para a gente terminar nossos 40 dias de propósito. Vem comigo, tô aguardando vocês.